como é que eles tratam as pessoas lá na Amazônia, o que fizeram com o Bruno e com o Tom. Aparentemente, a polícia diz que não tem mandantes, mas tudo indica que é coisa com mandante, com crime organizado. Nós vimos as respostas do Bolsonaro. Então, acho que essa campanha ela vai ser uma campanha que vai exigir muita mobilização, muita organização e, sobretudo, não ter ilusões sobre o futuro. Para quem acha que só na conversa nós vamos resolver, vamos recuperar o país, está enganado. Então, essa preocupação de vocês é como o PT de Leme sobreviveu e vem sobrevivendo. Eu vi as iniciativas solidárias de vocês, de vender massa, de fazer pizza, de fazer feijoada, que hoje está, infelizmente, é uma raridade na forma de organização do PT. E hoje mesmo a gente discutia com o Lula a importância de fazer agendas em São Paulo. O Lula muito interessado em fazer agendas em São Paulo. E eu analisava aqui, falei, bom, o Lula pode querer fazer agenda em São Paulo, mas a situação do nosso partido não é das melhores. Há uma institucionalização excessiva, há uma certa desmobilização, e eu acho que nós vamos ter que nos contrapormos a essa tendência. Então, eu queria discutir com vocês um pouco esses desafios. Como é que nós vamos ter condições, não só de ganhar a eleição, mas ter povo organizado, ter povo na rua, para garantir a posse, para garantir as mudanças que não vão poder esperar muito. Eu tenho repetido que nós vamos ter que decretar a situação de emergência, porque não dá para trabalhar com orçamento com limites, orçamento bichado que vai ser aprovado na Câmara. Nós vamos lutar para não aprovar o orçamento esse ano, mas é uma tentativa, porque o pessoal do celular pré-pago, eles são muito fortes. Vocês sabem quem é o pessoal do celular pré-pago, né? Cada votação tem que recarregar. Então, paga um preço e eles vão. Mas nós vamos tentar fazer esse retardamento da votação do orçamento. Os comitês populares de luta estão se formando, nós vamos ter que dar bastante peso para esses comitês. Estamos prevendo, inclusive, divulgar no rádio, na TV, formas de ampliar a mobilização, e eu vejo que tem que ser uma campanha de redes, mas não só de redes, de rua também. E, para isso, só a nossa militância, os movimentos sociais, e a campanha tem que ser feita a quente. Mesmo os deputados, essa ideia de que basta o Lula pedir voto que nós vamos eleger mais deputados, tem que ter trabalho de base, tem que ter reunião, tem que ter debate político, tem que ter apresentação de compromissos. E eu vejo que vocês de Leme, pelo todo o histórico que eu vi, têm uma tradição de militância. Eu digo militância antiga, não é no sentido de ser uma militância ultrapassada, uma militância que tem raízes no que era o PT quando surgiu mesmo, um PT que tem disposição de transformar a sociedade, de dar valor e peso às classes trabalhadoras, enfim, e que não pode depender só de recursos de financiamentos externos para fazer suas atividades. Eu tenho participado aqui do movimento PT, do manifesto PT, não do movimento PT, não com a frequência que eu gostaria, porque agora a campanha do Lula também me tomou mais tempo, e estou aqui para conversar com vocês. Fico feliz de estar aqui com a Jandira, que é uma deputada. Eu digo que é deputada porque ela tem tudo para se eleger. Como eu costumo dizer, não basta ser mulher, precisa ter compromisso, precisa ter histórico, precisa ter disposição de luta. E eu tenho muita alegria de ter essa parceria com a Jandira em vários lugares. Espero que aí em Leme também a gente possa reproduzir esse trabalho em conjunto. Companheiros e companheiras, é bom tê-los aqui. Eu já conheço alguns, né? Tive a oportunidade de visitar Leme há acho que há um mês e meio. Também já fiz no ano passado, né? Tivemos uma
uma conversa, como parte de um curso de formação do PT, né? Mas alguns aqui eu não conheço, então vou fazer uma breve apresentação, né? Sou Jandiro Errara, eu sou aqui do ABC, estou falando aqui de Diadema, onde eu moro, em São Bernardo, né? Mas passei praticamente quase a vida toda aqui no ABC. Atualmente sou professora, dei aula na rede social e depois, posteriormente, trabalhei na prefeitura de Diadema, né? Desde 92, concursada na área da cultura. Em 2005, fui eleita presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Diadema, né, uma capa de oposição cutista aqui, e em 2012, desde 2012, eu estou na Executiva Nacional da CUT, atualmente licenciada, né, mas na coordenação de políticas sociais e direitos humanos, né. É a primeira vez que eu sou candidata, pré-candidata, sempre atuei mais no movimento popular, no movimento sindical e no partido, também sou membro do Diretório Nacional do PT. Até bem pouco tempo, era a única sindicalista em atividade, né, que, não fosse, que já não tivesse passado pelo movimento sindical, no Diretório Nacional do PT. Agora somos 5, né? Isso também mostra um pouco, né, assim, da conformação, né, do nosso partido aí no último período. Então, para fazer essa fala inicial, queria primeiro dizer que, assim, essa questão, o Rui colocou, né, que Lula está muito interessado e querendo fazer mais agendas em São Paulo. Eu penso que isso é algo fundamental, né, para o processo político geral, né, do que nós, porque pela primeira vez nós temos uma chance concreta, real, de eleger um governador do PT no estado de São Paulo com Haddad. Porque isso é um fator muito importante, né, na correlação de forças, né, no país, né? São Paulo, governar São Paulo e com a possibilidade de Lula presidente, quer dizer, é algo realmente que muda, né? É a correlação de forças, a luta de, as possibilidades de enfrentamento e de sustentação política, né, para um governo do Lula. Agora, assim como o Rui, também a gente tem agora na campanha viajado muito pelo estado de São Paulo, e assim é muito preocupante a situação, né, que a gente vê, né, de desmobilização, né, de falta de organização, né, do partido em muitas cidades, né, cidades que foram muito importantes e que já tiveram, quer dizer, um PT muito mais forte, tanto do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista dos movimentos, né, do movimento sindical, do movimento popular, em São Paulo. Então, a gente tem uma situação bastante preocupante, quer dizer, num processo de eleição que precisa ser, ao mesmo tempo, né, um processo de mobilização social, né? Acho que isso é algo muito importante, porque, como o Rui colocou, nós temos que vencer essa eleição, o que por si só já não é uma tarefa simples, né? Nós estamos, é verdade que o presidente Lula está muito bem nas pesquisas, né? Mas a gente sabe que, do ponto de vista eleitoral, 4 meses é muito tempo, né, pela frente, e a instabilidade colocada, né, a instabilidade geral, né? Acho que a gente pode verificar, né, essa instabilidade no próprio fato que provavelmente nenhum de nós aqui, há 4 anos, em 2018, enfrentando, né, aquela conjuntura com Lula preso, quer dizer, com o PT, com a gente com muitas dificuldades, né, políticas, muitas dificuldades de mobilização e no enfrentamento com a direita, com a extrema-direita, que 4 anos depois a gente fosse estar nesta situação, né? Ou seja, com Lula
não só livre, mas também livre dos processos, né, em condições de disputar a eleição, de ganhar essa eleição, né? E essa questão, quer dizer, agora, isso que se coloca, né, se coloca também nesse mesmo cenário de instabilidade, né? Portanto, fazer uma campanha que seja, ao mesmo tempo, mobilização em torno de um programa, né, em torno de um Brasil que queremos, é fundamental nesse processo. E isso não está fácil de se fazer, né? Os comitês populares de luta são um caminho, mas eles precisam chegar até o povo, né? Eu tenho ido a muitos lançamentos de comitês em vários locais, né? Alguns muito interessantes em bairros populares, né? Com a presença, né? De pessoas, né, do povo interessadas, né, em debater política, mas, ao mesmo tempo, também, a gente vê lançamentos assim esvaziados, né, ou, às vezes, com a presença, né, política ainda muito pequena e, muitas vezes, sem um plano, né, de ação, né, que possa realmente tornar aquele comitê um movimento, né, movimento militante nesse processo de eleição. Portanto, acho que isso segue sendo um desafio enorme, né, que temos pela frente. E sem ir para o território, sem dialogar com o povo, os problemas que estão colocados, que são imensos, né, e as alternativas de solução que temos, é muito difícil a gente, quer dizer, conseguir fazer desse processo eleitoral um processo de eleição, porque já não eleger é uma tarefa difícil, mas, quer dizer, Lula precisa tomar posse, né? Acho que tudo indica que teremos um cenário, né? Acho que vou falar um pouco para a gente sobre isso, em que isso, né, vá acontecer, quer dizer, se concretize, embora tenha aí as ameaças, né? E essas ameaças, né, do Bolsonaro, da extrema-direita. Agora, governar a partir, né, de 5 de janeiro do ano que vem, são muitos desafios que se colocam e precisam ter respostas muito rápidas, né? Muito rápidas para que o povo se coloque ao lado do governo, para que a gente tenha condição de ter sustentação política. E pelo menos 3 questões, né, 3 desafios se colocam, né, acho que nesse processo. Quer dizer, o primeiro é que a gente conseguir eleger uma grande bancada, né, uma bancada grande, forte, consistente, da esquerda, do PT, né? E isso hoje não está colocado, né? Mesmo com o Lula muito bem nas pesquisas, mas isso não tem a mesma correspondência nas eleições proporcionais, e elas serão muito importantes. Por outro lado, também, nós temos debilidade, né? Os movimentos foram muito atacados, né? O movimento sindical, quer dizer, está muito enfraquecido, né, nesse processo todo que se deu, especialmente depois de 2016, os movimentos populares também, ou seja, então falta, né, a base organizada, né, para essa sustentação política. E, por fim, uma outra coisa muito preocupante é o fato de que muita gente que hoje fala, né, que vai votar no Lula porque está muito insatisfeito com essa situação política, né, com a situação econômica, política, social, né, desastrosa, né, e violenta que está no país. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que concorde com o programa, com o nosso programa. Portanto, tem uma situação de fragilidade também política, né, nessa direção. E nós vamos precisar de tempo para reconstruir e para transformar esse país, né? E tempo que implica na construção, além da grande liderança do Lula, né, nós precisamos construir um sujeito social, um sujeito coletivo, né, capaz de dar sustentação para essas mudanças. Acho que isso é o fundamental, que tanto esse processo eleitoral quanto que se coloca, né, como desafio posterior, é o que nós temos que centrar forças,
porque a situação política é muito difícil, a situação econômica, a situação social, e uma instabilidade muito grande que não vai se resolver simplesmente com a eleição, né? E para isso, para que a gente possa passar por esse processo, né? Para que a gente possa ter o povo do nosso lado, como disse o Rui, nós vamos precisar de um programa emergencial, vai precisar de rápidas, né? Que se apresente muito rapidamente, que o governo apresente soluções, né, muito imediatas para problemas que precisam ser resolvidos para ontem, né? Não é simples resolver o problema do trabalho, do emprego, da renda, né, que é uma questão crucial, a questão da carestia, da inflação, quer dizer, tudo isso é e do problema, né, que está colocado de acesso. Quer dizer, é uma série de direitos que estão, quer dizer, que estão de uma forma hoje caótica para a maioria da população, né? Pelo menos assim, os serviços de saúde estão totalmente desestruturados. Hoje, assim, você sai na rua e o que se fala é carestia, né, desemprego, violência, né, o problema da segurança e da saúde. São essas as principais questões que a todo momento são colocadas. E dar respostas para isso vai exigir, quer dizer, uma capacidade também nossa de poder estar dando sustentação, né, política para essas mudanças. Então, inicialmente, é isso que eu teria a dizer. Quero saudar muito estar aqui com o Rui Falcão, é um privilégio enorme caminhar junto com ele, a gente poder ter uma dobrada, uma parceria importante, né? O Rui, sem dúvida nenhuma, não é à toa que está hoje coordenando a comunicação, né, que é o centro, que na verdade acaba sendo o centro político, né, da campanha do Lula, que está lá coordenando. Imagina a dificuldade do Rui de fazer a campanha ao mesmo tempo estar com essa tarefa, né, tão importante, que é a coordenação da comunicação, e isso coloca para a gente também, quer dizer, a gente nos coloca uma tarefa, né, de estar podendo, em todos os lugares que a gente tiver condição de estar colocando essa dobrada com o Rui Falcão. Porque, sem dúvida nenhuma, né, ele, além, ao assumir essa tarefa da coordenação da comunicação, que é uma coordenação, ao fim e ao cabo, política, né, da campanha do Lula, está deixando, né, Rui, de fazer coisas que você precisaria para a sua campanha. Então, acho muito importante, se a gente puder, aqui em Leme, quer dizer, tá no apoio à campanha do Rui Falcão, e isso é uma tarefa militante, né? Uma tarefa militante diante, quer dizer, do compromisso, né, que o Rui mostra ao colocar até em segunda posição a sua própria para estar dando essa sustentação tão necessária para a campanha do Lula. Vamos saudar aqui a vitória ontem na Colômbia. Um ex-guerrilheiro é eleito, uma negra vice-presidente, e a lição que nós tiramos é que a eleição lá, com 2 candidatos da direita unificados, uma campanha de rua, uma campanha com muita luta, uma campanha, inclusive, com gente que deu suas vidas, foi uma campanha vitoriosa, ampliando as possibilidades de que, com a vitória do Lula, a gente possa integrar o continente, a América Latina e o Caribe, que é uma velha proposta nossa que agora fica mais próxima de se viabilizar, desde que a gente ganhe a eleição e com um programa que se comprometa a esse tipo de integração, né? Aliás, amanhã, às 10 horas, vai ser lançado o programa as diretrizes do programa de governo. E mais importante que as diretrizes, que são genéricas e muita coisa, é o lançamento de uma plataforma que vai permitir que as pessoas, do povo, da população, possam fazer propostas também. É o que eu chamo, e até disse isso para o Lula hoje, é uma tentativa de dizer que o governo, não só o plano, pode criar condições para um orçamento e um planejamento participativos,
como já fizemos no Rio Grande do Sul, como fizemos em São Paulo, como está sendo feito na Bahia, dando um pouco de raiz popular às nossas iniciativas, né? Segunda coisa, quinta-feira fecha a pesquisa do Datafolha. Não sei se vai ser divulgada na quinta ou no fim de semana, mas o fato é que tem uma pesquisa em campo e os fatos recentes, eles são favoráveis a nós, a não ser por uma questão que os bolsonaristas estão manipulando, que não sei se isso chega ao povão, que é a questão de relembrar a negociação do Lula para a libertação dos sequestradores do Abílio Diniz, uma coisa de 1989 que ganha atualidade agora e se presta a todo tipo de manipulação, né? Mas tanto o aumento dos combustíveis recente, como a guerra contra o Congresso, quanto as falas do Bolsonaro referentes ao Bruno e ao Tom, tudo isso deveria influir nas pesquisas favoravelmente, quando não, para manter essa estabilidade à frente que o Lula tinha, né? Por que o povo não está se mobilizando, na minha opinião? Primeiro, tem 33 milhões de famintos, cento e tantos milhões com insegurança alimentar, perda de renda, desemprego, precarização do trabalho. Isso não é uma coisa que estimule necessariamente as pessoas a se mobilizarem. Então, era preciso um esforço para que a gente apresentasse alternativas. O Lula, que é visto como uma esperança simbólica, que a gente desse conteúdo a essas coisas, fazendo uma campanha, debatendo com o povo, estimulando a se organizar. E tudo indica que esse favoritismo na pesquisa leva a duas circunstâncias. Uma é você ficar só nas redes ou ficar esperando o resultado. E a outra, para quem está muito desesperançado, a alternativa não é a luta, a alternativa é o voto, é a resposta do voto. Mas isso dependeria também de a gente fazer pesquisa e tal, são opiniões minhas. Pelo que eu tenho visto, vou na periferia, as pessoas conversam e tal, dificuldade para organizar os comitês de luta, mas a esperança é o Lula. O Lula vai fazer tudo, é o nosso pai, né? Então, isso a gente observa muito, que é uma característica aqui dos processos eleitorais brasileiros, né? Eu não tenho muita expectativa que a gente crie uma bancada tão mais numerosa como a que nós temos hoje. Primeiro, por causa do sistema eleitoral. Nós não temos voto em lista, então nós temos que concorrer com nós mesmos. Tem uma lei eleitoral hipócrita, que nós estamos aqui fazendo campanha, mas não pode pedir voto, que você pode arrecadar agora, mas não pode gastar. E as federações, elas não, ao contrário do que se prevê, elas não dão essa unidade política esperada e funcionam mais como uma tábua de salvação para alguns partidos, alguns que tinham aliança conosco de muitos anos, como o PCdoB, e outros recentes, como é o caso do PV, né? Sobre o Alckmin, que a companheira Ana Regina falou aqui, né? Nós vamos tomar cuidado, porque a pesquisa que dá essa vantagem eleitoral ao Alckmin, ela é para uma eleição que está em aberto. 62% dos entrevistados não têm candidato ainda. Quero lembrar que nós temos 4 prefeituras no estado de São Paulo e os prefeitos influem muito na eleição. Nós estamos com a campanha relativamente travada. Hoje até eu falei disso, por quê? O Lula não pode ir para o interior com o Alckmin porque o Márcio França é candidato ainda. Então eu perguntei qual é o prazo que tem para destrinchar essa demanda. Porque nós não podemos... por exemplo, dia 9 está previsto o Lula ir para Guarulhos. Ele vai com o Alckmin ou vai sem o Alckmin? Se até o dia 9 não tiver decidido o negócio do Márcio França, o Lula não vai para Guarulhos, tem que ir. Então, essa é uma questão que influi na campanha do Haddad, porque
porque não tem senador, não tem vice, e coloca em dúvida também a própria participação do PSOL, que abriu mão da candidatura do Boulos, porque era conveniente para o PSOL ter o Boulos como candidato a deputado, mas sem participação na chapa majoritária, seja na vice, seja no Senado, o PSOL acena com a possibilidade de ter uma candidata em São Paulo. Então, são dilemas para a campanha do nosso companheiro Haddad, que acaba também influindo na campanha do Lula, no maior colégio eleitoral do país. São 22% dos eleitores e eleitoras do Brasil. Há uma estratégia de concentrar a campanha São Paulo, Rio e Minas. Vai ter uma ida agora para o norte ainda, depois para cidades do Nordeste, regiões do Nordeste que ele não foi ainda. Depois a ideia é se concentrar São Paulo, Rio e Minas, principalmente quando começar o horário eleitoral no dia 26 de agosto, né? O Haddad vai apresentar agora o seu programa e, naturalmente, tem que ser um programa de restituição de direitos, de ampliação das questões, os contratos que estão represados, as contratações, né? Os concursos, tem que ver a questão salarial, as condições de trabalho, as escolas que estão fechadas sem condição, enfim. Eu não tenho os detalhes aqui, mas quero que o programa tem que ir nessa direção, né? E sobre o Lula ainda, essa ideia de ter medidas emergenciais que não se quer anunciar agora, mas eu acho importante que, pelo menos na campanha de televisão, você diga quais são as propostas principais, porque eu tenho dito, você tem dois tipos de estelionato eleitoral. Um é prometer uma coisa e fazer outra. O outro tipo é achar que vai pegar os outros de surpresa quando você ganha o governo. Não conheço nenhuma situação em que você pegue a classe dominante de surpresa e depois continue no governo. Então, eu acho que é preciso ter base popular, base social, desde a campanha eleitoral, para fazer mudanças, aquelas imediatas, né, de curto prazo, e as medidas de transformação que são de médio e longo prazo. E aí nós vamos colocar na ordem do dia um debate também que tem que ser feito, eu acho, que é o debate de acumular forças para realizar uma Assembleia Nacional Constituinte, na minha opinião, exclusiva, tal como aprovamos no 6º Congresso do PT e até hoje, ao que eu saiba, não revogada em nenhum outro congresso, nenhuma outra instância do PT. Tem uma violência que está colocada, tá certo? Acho que a gente não pode minimizar essas ações que aconteceram contra mandatos nossos, especialmente, né, de parlamentares negros, mulheres, como foi o caso, o caso do Renato Freitas no Paraná, o caso agora da Guida Calixto, tá certo? A Calixto agora, segunda-feira passada, foi votado um processo de cassação, né, do mandato dela, a abertura de uma comissão processante para a cassação do mandato dela em função, quer dizer, de um trabalho legítimo, importante, que foi feito na cidade, da valorização, né, dos territórios de luta, de cultura negra em Campinas. Quer dizer, Da Duda em Ribeirão também. Da Duda, a Paola Miguel antes também, entendeu? Quer dizer, em Santa Catarina também aconteceu, né? Anteriormente, não me lembro, foi em Joinville, e por aí vai, né? Então, a gente tem que ter uma preocupação com com a ação, né, desses grupos, né? Então, não é só o que ele vai aprontar, mas é como ele dialoga, né, com essa base social dele. Ao mesmo tempo, uma outra coisa, Rui, não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, eu não vejo muita televisão, mas fiquei preocupada com as propagandas que eu vi do governo Bolsonaro sobre o Auxílio Brasil,
né, lá com mulheres, né, mulheres negras, mulheres do povo, né, falando lá numa roda sobre o Auxílio Brasil, depois lá com a juventude, falando aquela fala muito simplista, mas sobre a família, olha, escutem seus pais, etc. e tal. Eu fiquei preocupada com esse tipo de propaganda, tá certo? Que busca uma aproximação, tá, com o povo, né? Com as questões, né? Essa questão do auxílio, colocando R$80, agora são 400, a gente sabe, né, o que foi feito, né? Que na verdade não aumentou nada, né? Juntou tudo e ainda diminuiu o número de pessoas a receber, mas na situação que nós estamos hoje, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com isso, auxílio gás e outras coisas mais, né? Então, isso, combinado com esse discurso para a sua base de violência, para a sua base social, acho que é algo preocupante, né? Acho importante que a segurança do Lula esteja sendo melhor, né, tratada, acho que isso é algo muito sério, mas eu acho que nós precisamos pensar também em termos de segurança geral, né? Segurança geral da militância. Nós estamos organizando agora, na próxima quarta-feira, dia 29, nós vamos ter a terceira oficina sobre violência política de gênero e segurança nas eleições 2022, voltado para as nossas militantes mulheres, os movimentos, as militantes que vão para a rua, e é algo justamente para a gente dar uma... Quer dizer, para a gente, ao fazer uma análise da conjuntura e dessas violências que têm se intensificado, principalmente em relação às mulheres, né, na política, mas que a gente possa também tomar medidas, muitas vezes muito simples, mas que são eficazes, né, no cuidado e na proteção que nós temos que ter uns com os outros, né? Então, nós estamos fazendo essas oficinas justamente para fazer esse debate, essa orientação, estamos fazendo junto com as companheiras do MST, que tem com as companheiras responsáveis pela segurança no MST e também com companheiras, né, da base principalmente da GCM, algumas, né, uma minoria, né, de GCMs que a gente tem relação política, né, justamente para preparar para esse ambiente de violência e que a gente não pode, de maneira nenhuma, se deixar intimidar. Nós temos que ocupar as ruas, temos que fazer o máximo que a gente puder de mobilização, né? Agora, nós também, obviamente, temos que tomar, né, algumas precauções e cuidados uns com os outros, né? Então, acho que esse tema da segurança militante não é um tema secundário, né? Bom, o Jonatas colocou, né, que o governo Bolsonaro foi tão desastroso que é muito difícil, em pouco tempo, se reconstruir, né, aquilo que foi destruído. Veja, eu acho que isso depende muito da dinâmica, né, da luta social, né? Por exemplo, se a gente tiver um ambiente, o Rui tocou numa questão importante da Assembleia Constituinte, né, exclusiva, se a gente tiver um processo político, né, um processo de luta de classe, que leve a uma correlação de forças, que a gente tenha condições, né, de ter uma Assembleia Nacional Constituinte, é claro que esses processos podem ser acelerados, né? Então, a aceleração desses processos, né, de reconstrução, de transformação do país, estão totalmente ligados à luta de classes, né? À luta social, à capacidade de mobilização e de aceleração desses processos, né? É algo que é claro que se a gente olhando para o que nós estamos vendo hoje, a gente enxerga uma lentidão, né, dificuldades muito grandes, mas como a gente tem colocado, o processo, a instabilidade é muito grande, a crise é muito profunda e, portanto, nós podemos ter, né, luta social, né, e aí tem capacidade também para organizar essas lutas e para conduzi-las, né, para um processo de enfrentamento e de aprofundamento tanto da democracia quanto das transformações que sejam necessárias. A Ana Regina tocou numa questão, que é a questão de São Paulo, né? Então, veja, acho que assim, o processo, se fosse para resumir o que foram anos, né, nos governos de São Paulo,
acho que a gente pode... fica muito claro, né, como eles fizeram o processo de transferência, né, do fundo público, dos recursos públicos para as mãos privadas. Todas as do que os tucanos fizeram em todos os governos, né? E até 2006 com Alckmin isso foi muito muito forte, porque estruturou, né, toda esse né, neoliberal, né, que estruturou isso. Foram processos que se basearam em três pontos fundamentais, né? A privatização. Vamos pensar que o setor elétrico em São Paulo, até 2006 já estava todo privatizado, né? Essa discussão que hoje se faz, essa luta contra a privatização da Eletrobras, aqui em São Paulo até 2006 já estava todo o sistema, praticamente todo o sistema privatizado. Então, eles se basearam na privatização, na terceirização, né? Na terceirização, hoje a saúde no Estado é totalmente terceirizada, está totalmente na mão das OS, e se num primeiro momento essas OS na saúde, elas operavam contratando mão de obra, né? Era isso, contratavam os trabalhadores, né? E com isso, quer dizer, nós temos de ter concurso público, hoje eles já avançaram, né? Hoje eles fazem a gestão da saúde, é algo muito mais sério, e fazem a gestão da saúde num processo de trabalho que é um processo de trabalho que desumaniza a saúde. Desumaniza a saúde, tanto do ponto de vista dos trabalhadores, que tem metas muito parecidas. O sistema de trabalho que hoje se coloca em São Paulo, através das OS, é muito parecido com o sistema dos bancos, né? De metas, tá certo, a serem cumpridas, independentemente do atendimento. Isso tem a ver com os contratos, né? Tem contratos, tá certo, que tem ali metas a serem atingidas. Para essas metas serem atingidas, cada não pode levar mais de 15 minutos, né? Quer dizer, você tem todo um processo de desumanização da saúde. Quer dizer, além de não ter as consultas, porque falta médico, falta estrutura e tudo mais, quando é feito para atingir metas, para cumprir, né, contratos, né, feitos enfim, para tirar do fundo público e passar para mãos privadas na área da saúde, né? Que é muito grave o que está acontecendo na saúde no Estado como um todo. O que eles usaram para privatizar, para tirar, né, os recursos do fundo público para as mãos privadas, foram as desonerações sem nenhum tipo de contrapartida. É claro que pode haver momentos que haja necessidade de desonerações, né, para um ou outro setor, mas isso sempre tem que ser dentro do processo, né, em que haja contrapartidas, né, de trabalho, de emprego, contrapartidas sociais, etc. Então, foi isso que esses tucanos fizeram. E isso na educação, né, hoje se faz sentir muito claramente, quer dizer, com as fundações privadas que fazem, as fundações privadas é que fazem todo o processo de formação, de adequação curricular, né? As PEIs, né, escolas ditas de período integral, claro que todo mundo sempre quis, nós sempre lutamos por escola integral, agora isso que está sendo feito é outra coisa muito diferente, além de ser excludente, né? Assim, os trabalhadores, os jovens trabalhadores, não têm mais escola noturna, porque supostamente essas PEIs, o que foi feito? Como já foi feito em outros momentos, simplesmente acabou com o ensino noturno, além, né, do problema curricular, do problema da concepção mesmo dessas escolas. Isso tem que acabar, né? Não é possível o governo do PT, né, conviver com um programa de educação como essas PEIs, né? Agora, outra questão muito, muito séria, quer dizer, a reforma da Previdência que foi feita em São Paulo, né? A reforma da Previdência que foi feita no Estado, inclusive, ela avança em relação à própria reforma do Bolsonaro. E isso precisa ser revertido. Quer dizer, essa questão do confisco que foi feito dos aposentados, isso precisa ser revertido. Nós já temos um caso no Brasil de reversão desse processo que foi em Sergipe, né? Em Sergipe se conseguiu agora que esse confisco
né, da aposentadoria, né, dos servidores eles voltaram atrás. Foi o primeiro caso que isso aconteceu. E isso é um compromisso que precisa ter. É possível, tá certo? Um aposentado ser taxado em 14%, 16%. Então, e a questão, quer dizer, o eixo central tem que ser um processo de desterceirização, de desprivatização. Agora, é claro que isso não se faz de um dia para o outro, né? Mas você precisa ter uma perspectiva de fazer isso. É claro que, aliás, isso não se faz de um dia para o outro e é difícil fazer em um governo, em 4 anos, né? Porque isso demanda concurso público, né? Isso demanda todo um planejamento, tá certo? Para, de novo, retomar, né, o serviço público nesse Estado, porque hoje ele é terceirizado e privatizado. Agora, tem que ter isso como eixo central, né? Isso tem que ter isso como eixo central, além de, obviamente, as políticas serem políticas voltadas para o combate à desigualdade. E política de combate à desigualdade é necessariamente política de reparação, né? É reparação, é disso que se trata, né? De gênero, né? De classe e raça. Então, todas as políticas elas têm que estar voltadas para um processo, né, de reparação econômica, reparação social, cultural, educacional. É disso que se trata, né? Porque quem foi excluído desses processos, né, foram a classe trabalhadora, né? E na classe trabalhadora, quer dizer, os negros e negras, né, e as mulheres, né? Não é à toa, quer dizer, essa pobreza, essa fome que está posta no país, desses 33 milhões de pessoas que estão passando fome, 70% são mulheres e crianças. Então, isso mostra que qualquer política de combate à desigualdade, obviamente, ela vai ter esse caráter, né, de reparação de classe, raça e gênero. De qual classe que está mais difícil de convencer, né? As pesquisas têm mostrado que os maiores apoios do Lula estão na faixa de até 2 salários mínimos, entre os jovens e entre as mulheres, que, por sinal, também são os que mais rejeitam o Bolsonaro. Além disso, nos níveis de escolaridade, que é outro critério, onde o Bolsonaro está mais forte é entre os que têm nível universitário, que é a ideia de que quem é bem formado, digamos assim, vota bem, não corresponde à realidade nesse momento, né? Então, eu acho que esse setor dito médio está empobrecendo também, está perdendo renda. Vocês viram que a perda de renda, até entre os que ganham mais, ela está ocorrendo, embora em menor escala. E para baixo, a perda de renda é enorme. O PIB está recuando há 10 anos atrás, a inflação é a maior dos últimos 24 anos. Então, sem querer fazer prognóstico e achar que também o Bolsonaro não tem mais saída, o quadro não é dos melhores para esses setores aí, esperando algum ressurgimento nas políticas do Bolsonaro. Questão do Auxílio Brasil, né? Eles até agora não conseguiram trocar todos os cartões do Bolsa Família. Estão fazendo uma tentativa grande agora, está custando dinheiro, tem problemas legais, mas não vão conseguir trocar todos os cartões. E 59% dos que declaram voto no Lula são beneficiários, digamos assim, do Auxílio Brasil, que não está conseguindo atender toda a fila. Tem mais de 2 milhões de pessoas pleiteando o Auxílio Brasil, que de R$400, maior que o Bolsa Família, mas já muito desgastado pela inflação, que não tende a se estabilizar tão cedo. A ideia de passar de R$400 para R$600, que é algo que eles estão cogitando, tem problemas legais, tem resistência do próprio mercado. E a questão da CPI da Petrobras, que é outro tema que foi levantado aqui,
eu acho que era mais uma cortina de fumaça, porque quem é que vai fazer uma CPI contra uma empresa cujo sócio majoritário é o governo, cujo presidente, que hoje renunciou, foi indicado pelo Conselho, indicado pelo Bolsonaro? Então, acho que funciona mais como uma cortina de fumaça, até porque a Petrobras está perdendo valor. Talvez seja um movimento menos para fazer CPI e mais para desvalorizar a Petrobras e favorecer uma eventual privatização, que é mais uma dificuldade que se criaria para um futuro governo, que já não tem Eletrobras, e se não tiver a Petrobras, pior ainda, porque são empresas grandes que permitem fazer política econômica anticíclica, de combate à inflação, de geração de emprego e assim por diante. Aliás, o Bolsonaro é mestre em fazer esse tipo de manobra. Por um lado, quando ele radicaliza, xingando a Petrobras, xingando os ministros do Supremo, ele coesiona a sua malta de fanáticos. E, por outro, tenta fazer um desvio do nosso foco, que é não entrar nesse tipo de coisa e ficar realmente discutindo, batendo na tecla o tempo todo dos problemas reais da população e apresentando propostas para resolvê-los. Então, é isso que eu podia responder com relação a essas questões. Não posso falar do silêncio do Walter, porque o Reinaldo perguntou, e quem pode responder sobre isso é só o Walter e não eu. E agradeço já aqui nas considerações finais a atenção, a possibilidade de participar com vocês, com a Jandira, sobre como o PT, como um deputado do PT pode ajudar. Eu acho que nós temos que ampliar as nossas relações com os diretórios. Normalmente as pessoas procuram a gente agora só para fazer emenda para entidades. Eu acho que isso é importante, dada a penúria que estão os municípios, mas que os trabalhos de organização, de formação política, de estimular o debate, de passar informações e, sobretudo, de organizar as pessoas para participarem, porque o parlamento isoladamente não vai permitir fazer as mudanças a quais nós aspiramos. Quer dizer, o parlamento é importante, mas eu quero lembrar que lá no manifesto de fundação do PT, a gente colocava o parlamento como é ruim falar essa palavra que vão achar ruim, que a ação parlamentar deve estar subordinada à organização do povo e suas lutas. Então, essa subordinação, esse vínculo, na verdade, mostra que, em nome da luta institucional, que é importante, nós jamais podemos descurar da luta social, das grandes lutas sociais, que essas sim podem promover transformações profundas, né? E, por último, essa questão do golpe, tem várias entidades que estão se organizando, preocupadas com a questão democrática, tem entidades do exterior. Eu acho que nós deveríamos, através das entidades onde nós temos participação, sem entrar na paranoia do golpe, mas reforçar as manifestações em defesa da democracia também, tendo em vista que nós vamos ter pela frente o 31 de julho, que já está convocado pelos bolsonaristas, nós vamos ter o Dia do Soldado, no dia 25 de agosto, vamos ter a posse da Rosa Weber, que substitui o Fux, e é uma baixa para os bolsonaristas tirar o Fux, e, por último, o famoso 7 de setembro. Eu tenho insistido para que a gente tenha um planejamento de campanha e de partidos, que já que nós estamos com 7 partidos e mais algumas dissidências de outros, para termos programações com vista ao bicentenário da independência e essas respostas às aventuras do Bolsonaro. Tem também o dia 2 de julho, que é quando os baianos comemoram a independência, embora seja um ano quase depois do 7 de setembro,
O Lula estará na Bahia no dia 2 de julho, que também é uma oportunidade para esse tipo de iniciativa. Então, boa noite, até a próxima. A legislação me proíbe de pedir voto para vocês, mas não imaginem que eu não esteja precisado, porque não estou pedindo, estou muito precisado, tá bom? Que se chamou de nova classe média, que na verdade era uma classe, um setor da classe trabalhadora ainda bem precarizado, né? Mas que conseguiu os bens, né, de consumo, tal, no período, nos períodos aí do governo de Dilma. Agora, assim, o que eu sinto é que esse setor é um dos setores, né, muito atingido, já desde a pandemia, né? Muito atingido. Bom, tem algumas coisas, assim, alguns índices, alguns dados, né, que colocam isso claramente. A questão da migração das escolas particulares para a rede pública, né? Inclusive em São Paulo, com a falta de vagas que houve no início desse ano, uma das coisas que o governo e estadual colocaram foi justamente dessa migração. Isso aconteceu por perda de renda, né? E não só isso, acesso a planos de saúde, a outros bens ditos, né, da classe média. Então, eu não acho que esse é o setor mais difícil de se dialogar, né? Essa classe média, quer dizer, que não é essa classe média que foi chamada de classe média, que na verdade é um setor, né, que perdeu muita renda, perdeu muito emprego, né, e está muito precarizado. Então, acho que tem condição de ter um diálogo, né, dá para ir para cima desse pessoal para estar discutindo política, né, discutindo as questões concretas, né, do que tá acontecendo. Bom, essa questão que o Lázaro colocou, que sobre a Petrobras, eu acho que o Rui colocou muito bem. Agora, essa essa tentativa de retornar ao debate da corrupção, acho que isso vai acontecer o tempo todo. Assim como requentar questões lá dos anos 80, né? Assim como também a ofensiva sobre aquelas questões que o conservadorismo não aceita de jeito nenhum. Ou alguém acha, por exemplo, que LGBT, tudo isso não vai voltar nessa eleição. Vai voltar e vai voltar com força, né? Quer dizer, então acho que a gente tem que estar preparado, né, para lidar com todo esse né, que a extrema-direita e os setores conservadores têm e vão usar de alguma maneira. Se isso vai pegar e colar é outra história, né? Mas que vão usar, que são as armas que eles têm, né? Bom, em relação a essa questão, acho que importante essa questão democrática e dessas datas aí que o Rui colocou e que a gente pode ter movimentações, mas eu acho que essa questão do 7 de setembro é algo muito importante, até porque nós temos, né, uma tradição, certo? O grito dos excluídos, né, as movimentações que os movimentos fazem, muito mais, é claro que estão muito enfraquecidos no período, mas eu acho que o 7 de setembro é uma data que nós precisamos, nós da esquerda, tá investindo para colocar a gente na rua, para colocar o debate do bicentenário, do Brasil que queremos, da exclusão, entendeu? A gente tem que potencializar isso, né? Nesse sentido, a gente teria que trabalhar, né, com a perspectiva dos movimentos que se articularam em torno do Fora Bolsonaro, as frentes, né, para a gente estar preparando, quer dizer, processos de rua, mas o 7 de setembro é uma data importante, assim como foi no ano passado, né? Assim como foi no ano passado, foi fundamental que a gente tivesse mantido as manifestações e ido para a rua, que é um momento, acho que é um momento importante que a gente pode ter uma mobilização, né? Por fim, sobre como que um mandato pode contribuir, né, com o PT no interior, em Leme, acho que o Rui colocou uma coisa importante, que é essa questão do que lá atrás no PT, né, a gente como uma diretriz, né?
Quer dizer, a questão da luta, da importância da luta institucional, sem dúvida porém, totalmente articulada com a luta social e com a disputa político-ideológica, né? Agora, o PT cada vez mais se concentrou na disputa institucional, tá certo? A luta social, bom, foi, tipo, vou usar uma palavra forte, mas terceirizada, né? Quem faz, então tem uma divisão, quem faz luta social são os movimentos. Movimento, partido é partido, e quando há governo, então, aí que a coisa se complica ainda mais. Então, a gente precisa resgatar isso, tá certo? Essa questão da relação, né, do institucional com o social. E a disputa política ideológica, porque é isso, né? Se a gente deixa de fazer a disputa ideológica, se a gente fica apenas nas questões imediatas, né? Da classe trabalhadora, do povo, que, sem dúvida nenhuma, a gente só consegue sair do imediato para uma perspectiva de luta histórica, né, a partir do imediato, mas não dá para ficar só nele, né? E onde é que a gente não debate mais, né? Mais nos territórios, nas periferias, uma perspectiva de transformação social radical, né? De uma sociedade socialista, sem opressão, sem exploração de classe. Então, voltar a fazer luta política ideológica é fundamental, né? Obviamente que profundamente articulada com as lutas imediatas, né? Com as lutas objetivas, concretas, que acontecem em cada território. Então, eu acho que, assim, que um mandato pode ajudar nas três questões. Institucional, porque é o seguinte, né? Acabou essa eleição, nós vamos entrar em 2023, no ano de 2023, nós vamos já pensar em 2024, né? É assim que funciona. E não é possível, por exemplo, no estado de São Paulo, ter 4 prefeituras do PT. Tá certo? Vai ter que ser feito todo um trabalho, tá certo? De disputa, inclusive tem que se preparar, né? Nas cidades do interior de São Paulo, né? Não só na região metropolitana, no interior de São Paulo. Porque como é que nós vamos estar num processo, tá certo? Supondo que tudo dê certo, Lula presidente, Haddad governador, e São Paulo com 4 prefeituras do PT, né, com um número ínfimo, não sei exatamente qual é o número de vereadores, ínfimo de vereadores, de vereadoras, então, nem se fala, né? Nem se fala. Então, quer dizer, isso aí é algo que agora, isso tem que estar articulado, né, com a luta social, né? Porque a gente só vai ter um resultado diferente, só vai ter possibilidade de ter, é claro que o processo político todo conta muito, se a gente conseguir, tendo Lula na presidência da República, isso muda, né, a dinâmica, tá certo? Para 2024, mas nós vamos fazer isso articulado com luta social e com disputa política ideológica, né? Com formação, fortalecimento dos diretórios, fortalecimento do PT nas bases, porque senão também a própria disputa eleitoral de 2024 vira o quê? Né? Vira qualquer coisa, né? Ainda com essa federação, né? Mais problemas ainda se apontam aí no futuro. Então, acho que assim, acho que o mandato comprometido, tá? Como certamente, né, teremos, né, Rui? Nós teremos, tem que estar profundamente articulado, tá certo? Com o fortalecimento do PT no interior do estado de São Paulo. Isso é fundamental. A gente que tem viajado agora, né, conhecido mais, né, debatido mais, dialogado mais no interior de São Paulo, a gente vê, quer dizer, que não tem condição de um Estado como o nosso continuar desse jeito. Então, nós vamos ter que, obviamente, estar contribuindo para esse fortalecimento e desses níveis, tanto da disputa institucional para 2024 e, principalmente, tá certo, na articulação, no fortalecimento das lutas sociais e também a gente reaprendendo, todos nós juntos, a fazer disputa política e ideológica, né? Acho que isso é um fator assim, fundamental para o próximo período. E assim como o Rui, né, não pode pedir voto, mas imagina, né, se o Rui carece de votos, imagine uma candidata mulher de primeira, e é isso aí, a gente se coloca totalmente à disposição
aí de vocês para prosseguir nesse debate, para na campanha tá articulando essa região que a gente está com uma campanha bem interessante, né, em várias cidades, né, em Limeira, em Araras, em Campinas, Dayatuba, em Valinhos, né? Então, uma região toda, e é uma região, sem dúvida nenhuma, né? Para finalizar mesmo, acho que tem regiões, né, que a questão da reindustrialização é fundamental, né, que é a região aqui de onde eu venho, do ABC, essa região, né, que pega Campinas e todo esse eixo aí, a região do Vale do Paraíba, né, que são regiões assim centrais, né, para uma política, para uma outra política de desenvolvimento para o Estado de São Paulo e para o Brasil, né? Então, penso que, quer dizer, não que esta até por ser, né, desta região, por ter, quer dizer, uma importância no processo de reindustrialização, são regiões que têm que ser muito bem fortalecidas, né, do ponto de vista político. O Rui citou aqui a eleição ontem do presidente e da vice-presidenta da Colômbia. É um episódio realmente transcendental. A gente teve vários ciclos de governos de esquerda e progressistas aqui na América Latina e nós nunca conseguimos vencer na Colômbia. Então é muito importante. Agora, atenção, a gente teve 50% dos votos e eles tiveram 47% dos votos. Só que provavelmente eles têm 100% das Forças Armadas, 100% dos meios de comunicação, 100% do poder econômico, 100% do apoio dos Estados Unidos, ou seja, o governo da fórmula, como eles gostam de falar, né, do Gustavo Petro e da Francia Marques, vai passar um riscado muito duro. Não sei se vocês viram o card do filho do Bolsonaro, dizendo que agora a responsabilidade do povo brasileiro aumentou muito, porque os comunistas tomaram conta do Chile, do Peru, de Honduras, da Bolívia, da Argentina, Cuba, Nicarágua, Venezuela, agora Colômbia. Então, se cai o Brasil, é o fim. Bom, a gente tem que ficar alerta para isso, né? É muito importante essa vitória, mas significa que para a direita, realmente a batalha do Brasil ganha uma importância transcendental. E como disse a Jandira, ganhar a eleição é o começo. O que vem depois é o mais complicado. E aí, falando muito resumidamente, é o motivo principal pelo qual eu estou engajado tanto na campanha do Rui quanto na campanha da Jandira. O Rui é um ótimo parlamentar, a Jandira vai ser uma ótima parlamentar, mas, sinceramente, o que me interessa é ter no parlamento dirigentes partidários, pessoas que valorizem a organização do partido, a organização da classe trabalhadora, porque parlamentar por parlamentar, tem muito parlamentar ótimo que é só parlamentar, que não age como dirigente partidário, como dirigente da classe trabalhadora. E isso é fundamental, porque nós não vamos viver um período normal, já não estamos vivendo, e se tudo correr bem, se a gente eleger o Lula, nós não vamos viver normalidade nesse país. A gente vai precisar ter partido, vai precisar ter organização da classe trabalhadora, vai precisar ter dirigentes bem posicionados para levar o partido para o lugar certo. Então, muito obrigado, Reinaldo Ciccone, pela honra que você me deu de encerrar a atividade, mas era só isso que eu tinha para falar. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite.